Olá, pessoal. Beleza? Bom, hoje a nossa aula vamos falar sobre primeiros socorros, tá? Vejam bem, mas Douglas, por que que eu vou ter que aprender sobre primeiros socorros? Eu não sou enfermeiro, eu não sou técnico auxiliar de enfermagem, não é minha área é área de indústria. Bom, meus amigos, a questão é a seguinte: como a gente trabalha com área de risco, que é espaço confinado, veja bem, por mais que tenhamos uma postura bem prevencionista, tá? Que é evitar o acidente, que é evitar incidente, mas muitas vezes não estamos livres, né? E às vezes acontece. Então, você vê um colega de trabalho, você vê alguma pessoa, algum acidentado, né, na sua empresa e você não vai fazer nada, ou de repente vai ocorrer um óbito porque pouco ou nada foi feito. Então é o seguinte, alguns procedimentos de primeiros socorros que eu vou passar para vocês em relação a você socorrer uma vítima, um acidentado, e tentar protelar, né, afugentar esse óbito. Né? O que o óbito é certo quando nada é feito, mas muitas vezes, com alguns recursos de primeiros socorros, muitas vidas são salvas, certo? Então, é de extrema importância ter noções de primeiros socorros, né? Independente da empresa que você trabalhe, do local que você trabalhe, né, dos incidentes, né, dos acidentes, nunca estamos livres. Então, a melhor maneira é ter essas noções para como socorrer e salvar uma vida, tá? Vejam bem, então, primeiros socorros. A função de quem está fazendo socorro é contatar o serviço de atendimento emergencial. Então, a primeira coisa é você logo contatar o serviço de emergência, tá? Para quê? Para agilizar logo o socorro da pessoa acidentada. Fazer o que deve ser feito no momento certo, a fim de. Então, o que você tiver que fazer das suas noções, dos seus limites de conhecimento de primeiros socorros, faça de maneira certa, da maneira que você realmente aprendeu, tá? E não fique pensando e esperando muito, porque cada minuto é decisivo para você salvar uma vida. Tá? Salvar uma vida. Prevenir danos maiores. Então, quando você faz os procedimentos de primeiros socorros, a gente vai ver que a gente previne maiores danos e sequelas no acidentado, tá? Por questões de minutos, tá? A gente evita estragos maiores. Manter o acidentado vivo até a chegada desse atendimento, primordial. A gente vai tentar, né, manter o acidentado vivo até a hora que o resgate chegar, mas a primeira coisa é contactar o resgate. Manter a calma e a serenidade frente à situação, inspirando confiança. Bom, se você está lá com o acidentado e está vendo o acidentado está sentindo dor, medo, desespero, vendo você desesperado, ele vai se desesperar junto com você. A pressão dele vai alterar, o batimento cardíaco dele vai alterar. Então, ao invés de você estar ajudando, passando confiança, você vai acabar agilizando o óbito da pessoa, entendeu? Então, se você se propõe a fazer os primeiros socorros, você tem que liderar, você tem que passar confiança para o acidentado, tá? E tranquilidade. Aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros ao acidentado. Isso nem se discute, tá? Impedir que testemunhas removam ou manuseiem o acidentado. Gente, olha só, somente uma pessoa ela tem que ficar liderando, tá? Testemunhas ou curiosos ficar manuseando o acidentado, removendo, tirando o lugar. Não se pode ficar manuseando, não se pode ficar mexendo com a posição, posicionando o acidentado, tá? Por quê? Por vários motivos que eu vou explicar mais à frente, certo? Por questões de hemorragia, fratura, tudo isso a gente vai ver, tá? Afastando as pessoas, né, do local do acidente, evitando assim causar o chamado segundo trauma. Olha aí, falei? Isto é, não ocasionar outras lesões ou agravar as existentes. O que acontece? Quando a pessoa sofre um trauma, né, ou ela sofre algum acidente, cara, você não sabe, meu amigo, o que ocorreu com essa pessoa. Você não sabe. Ela está ali, mas você não sabe o que está no interno dela.
Então, você ficar manuseando, mexendo com a pessoa, ela tá com uma perna, ela tá com a perna fraturada. Aí você fica mexendo, pronto, aí acaba de piorar, fazendo até uma fratura exposta. Você piora a situação e vem uma hemorragia, entende? Então, a melhor maneira é você deixar a pessoa lá imobilizada, tranquila, na posição que eu vou explicar, até o pessoal tá realmente de socorro, de resgate habilitado para fazer isso. Porque ao invés de ajudar, você piora. Então, afastar, né, os curiosos, as testemunhas do local é a melhor maneira, tá? Ser o elo das informações para o serviço de atendimento, ser o elo das informações para o serviço de atendimento. Quando o serviço de atendimento chegar, você tentar passar as máximas informações do que aconteceu sobre esse acidente, tá? Se o acidentado estiver consciente, melhor ainda, muito melhor. Só ele vai passar o que ele está sentindo, o que aconteceu. Se ele não estiver consciente, tá? Procurar ver com pessoas que estavam próximas o que realmente ocorreu e qual era a função desse trabalhador. Porque averiguando o tipo de trabalho que ele realizou, vamos analisar os riscos, tá? E aí sim, vamos tentar supor que tipo de acidente ele ocorreu, né? Se foi biológico, né? Vírus, bactéria, químico, inalação de gás, enfim, se ele sofreu queda, fratura, se ele sofreu acidente de risco, picada de animal peçonhento, aí vai ter que analisar, não vai ter jeito. É fundamental analisar o tipo de acidente e passar para a equipe de resgate. Agir somente até o ponto de seu conhecimento e técnica de atendimento. Você vai oferecer os primeiros socorros dentro do seu conhecimento, da sua capacidade. Não tem que ficar inventando, porque ao invés de você ajudar, você vai acabar até matando, fazendo o óbito da vítima. Saber avaliar seus limites físicos e de conhecimento. Não tentar transportar um acidentado ou medicá-lo. Então, como falei, tentar transportar, colocar em carro, colocar em caminhão, caçamba de Kombi, nada disso, meu amigo. Deixar ele ali imobilizado até a equipe de resgate com uma maca própria. Existe técnica para isso, para não piorar uma fratura. Muitas vezes o cara está com uma fratura numa coluna, você fica movendo o cara, ele pode ficar tetraplégico, paraplégico. Por causa disso, você pode botar uma pessoa numa cadeira de rodas, tá? Então isso é muito sério, não é brincadeira. Então não ficar mobilizando a vítima até a equipe chegar, imobilizar, tá? Fazer o que você tem que fazer dentro do conhecimento básico que eu vou explicar aqui para frente, tá? Não tentar medicá-lo, nunca. Por mais dor que o acidentado esteja sentindo, nunca medicá-lo, porque ao invés de salvar, você pode matar por alguma reação química essa vítima, tá? O profissional não médico deverá ter como princípio fundamental de sua ação a importância da primeira e correta abordagem ao acidentado. Então você vai fazer as técnicas de abordagem de primeiros socorros básicas para mantê-lo vivo até a equipe capacitada chegar. Lembrando que o objetivo é atendê-lo e mantê-lo com vida até a chegada do socorro especializado ou até a sua remoção para o atendimento. Então, a sua função não é medicá-lo, não é diagnosticá-lo, você não é médico para isso. Você vai mantê-lo vivo com procedimentos básicos de primeiros socorros, mantê-lo vivo até a equipe correta de atendimento chegar e passar as informações que você pode passar. Etapas básicas de primeiros socorros, tá? Então agora sim, agora aí é para você, tá? Que vai até a equipe, tá, de socorro chegar, você vai ter alguns procedimentos básicos. Vejamos. Avaliação do local do acidente. Esta é a primeira etapa básica na prestação de primeiros socorros. Ao chegar no local de um acidente, onde se encontra um acidentado, deve-se assumir o controle da situação e proceder a uma rápida e segura avaliação da ocorrência. Bom, primeira coisa, você na empresa ocorreu um acidente com um acidentado, primeira coisa, você identificar o local. Como assim
Douglas, como assim, Douglas? Você vai identificar o local que ele estava trabalhando. Identificando o local, você vai identificar os possíveis riscos que ele poderia sofrer, e através desses riscos você vai realmente examinar e ver qual foi o acidente, qual foi o risco oferecido que atingiu esse trabalhador. Deve-se tentar obter o máximo de informações possíveis sobre o ocorrido. Verdade. Bom, você analisando o local, você vai ver se foi um choque elétrico, se foi um acidente com um animal peçonhento, se foi queda, tá? Se foi inalação de gás. Então aí você vai ter que analisar para você supor o que aconteceu. Né? No caso da vítima inconsciente, você vai ter que supor, ou ver com outros colegas que estavam próximos, já que acredita-se que deva ter colegas próximos, porque sabemos muito bem que é vedado, que é proibido, né, o acesso ao espaço confinado de forma individualizada, sozinho. Se o acidentado estiver inconsciente, um colega que estava junto da equipe vai passar o que aconteceu. Se ele estiver consciente, ótimo, melhor ainda, mais informações você vai ter sobre esse acidente, tá? Dependendo das circunstâncias de cada acidente, é importante também. Vamos ver também o que acontece. Evitar o pânico e procurar a colaboração de outras pessoas, dando ordens breves, claras, objetivas e concisas. Ué, Douglas, mas não era para afastar os curiosos? Sim, não deve ficar deixando curiosos ficar manuseando a vítima, acidentado como se fosse um boneco, um brinquedo. Você vai poder até utilizar algumas pessoas que você vê que tem até uma capacidade para lhe ajudar, tá? Por exemplo, para ligar para uma equipe de resgate, para pegar uma gaze, para pegar um pano úmido limpo. Então, assim, e mantendo a calma. Então, você pode ter pessoas para auxiliá-lo, dando os primeiros socorros a essa vítima, tá? Manter afastados os curiosos, os xeretas de plantão, né, os metidos a enfermeiro, para evitar confusão e para ter espaço em que possa trabalhar de melhor maneira possível. Outra coisa, por que é importante afastar aquela rodela, né? Aquela rodinha de curiosos? Porque você vai abafar, vai botar a vítima em pânico, com mais espaço, tranquilidade, a vítima vai ficar mais arejada e tranquila ali, sem tormenta, sem barulho, e você vai poder atender apenas com uma ou duas pessoas auxiliando, mantendo a calma, tá? Será decidido, observando rapidamente se existem perigos para o acidentado e para quem estiver prestando socorro. Bom, você vai ver se naquela área existem perigos, tá? Que oferecem para você e para o acidentado. Isso vamos discutir mais à frente, certo? É importante observar rapidamente se existem perigos para o acidentado e para quem estiver prestando socorro nas proximidades da ocorrência. Por exemplo, fios elétricos soltos, desencapados, tráfego de veículos andando, vazamento de gás, máquina funcionando. Bom, às vezes o acidente de trabalho pode acontecer, tá, em um local onde tenha vazamento de gás, de uma tubulação, uma máquina funcionando, tá? Ou de repente um local que tenha movimento de carros passando, ou então dentro de uma tubulação com fio desencapado ou solto. Então aí você vai ter que identificar tudo isso, por quê? Porque vai oferecer risco a você. Além do acidentado, vamos ter você ou outro acidentado. 2, aí ninguém ajuda ninguém. Devem-se identificar pessoas que possam ajudar. Deve-se desligar a corrente elétrica, evitar chamas, faísca e fagulhas, afastar pessoas desprotegidas da presença de gás, retirar vítimas de afogamento da água, desde que o faça com segurança para quem está socorrendo, evacuar área de risco iminente de explosão ou desmoronamento. Bom, aí é o seguinte, você deve afastar, tá? Se tiver corrente elétrica, tem que desligar, nós já vimos isso. Afastar pessoas de faíscas e agulhas, afastar as pessoas desprotegidas da presença de gás, tá? Se tem iminente risco de vazamento de gás, você tem que afastar a pessoa dali, certo? De afogamento, certo? Evacuar. Se você está numa área que corre risco de soterramento, tá? Risco de explosão,
Ah, Douglas, mas você falou que não pode ficar mexendo com a vítima. Bom, meu amigo, é o seguinte: se ela está numa área, tá, que oferece risco de soterramento, explosão, inundação, vazamento de gás, fagulha, explosão, eletricidade, aí você vai ter que mobilizar essa vítima até um local seguro. Mas essa mobilização que você vai fazer, essa movimentação, não é pegar a vítima e sair jogando como se fosse um ventríloco com um brinquedo, não. Vai ser explicado como você pode fazer isso. Tá? Existe uma forma que você pode fazer isso com segurança sem prejudicar ou piorar o quadro da vítima, ou sem alejar a vítima. Essa é a verdade, tá? Avaliar o acidentado na posição em que ele se encontra. Só mobilizá-lo com segurança, sem aumentar os traumas e riscos. Sempre que possível, deve-se manter o acidentado deitado de costas até que seja examinado, até que se saiba quais os danos sofridos. Bom, primeira coisa, você vai avaliar o acidentado na posição que ele se encontra. Você vai mobilizá-lo com segurança. Por quê? Você tem que tomar cuidado para não aumentar, não piorar o trauma que ele já sofreu. E sempre que isso possível, mantê-lo deitado de costas, até ele ser examinado. Não se deve alterar a posição em que se acha o acidentado. Se o acidentado, tá, ele sofreu um acidente e caiu de costas, você vai mantê-lo. Se ele caiu de barriga para cima, você vai mantê-lo. Por quê? Porque você pode piorar o trauma dele. Piorar, tá? Sem antes refletir cuidadosamente sobre o que aconteceu e qual a conduta mais adequada a ser tomada. Se o acidentado estiver inconsciente, pôr sua cabeça em posição lateral antes de proceder à avaliação do seu estado geral. Se o acidentado ele caiu de costas ou caiu de barriga virada para cima, mas ele está inconsciente, você deve colocá-lo a cabeça de forma lateral, nunca a cabeça de forma frontal, tá, inclinada, assim, nunca, sempre lateral. Por que, professor Douglas? Pelo seguinte fato, ele está inconsciente. Se tiver alguma fuligem para sair, tá, do seu organismo, vômito, tá, saliva, alguma coisa, o que vai acontecer se ele estiver dessa maneira? Ele vai acabar ficando sufocado com o próprio vômito, com a própria saliva, com a própria fuligem, alguma coisa que venha dentro dele. E se tiver lateral, tranquilamente ele vai eliminar. Tá? Por isso que se estiver inconsciente, a cabeça da vítima sempre colocada de forma lateral. Tá? Valeu, Matheus. Voltando. Proteção do acidentado. Avaliação e exame do estado geral do acidentado. Primeiro, ver o local, né, onde ocorreu o acidente, examinar, fazer a análise de risco. Ver o estado do acidentado, se ele está consciente ou inconsciente. Isso é fundamental, pessoal. O exame deve ser rápido e sistêmico, observando as seguintes prioridades. Estado de consciência. Se ele está consciente ou não consciente. Avaliação de respostas lógicas. Perguntar qual é o nome dele, a idade dele. Perguntar quantos dedos tem aqui, né? Coisas básicas, tá? Você está me vendo, né? Aquela coisa assim, e aí? Coisas bobas, né? Perguntas lógicas. Se ele está respirando, movimentos torácicos e abdominais com entrada e saída de ar, normalmente pelas narinas e boca, se ele está respirando. Hemorragia, avaliar se ele está tendo hemorragia, a quantidade de volume de sangue que se perde, isso é fundamental. Pupilas. Douglas, pupilas, tá? Pupilas é a questão dos nossos olhos, tá? Dentro dos nossos olhos, essa bola aqui dos nossos olhos. Verificar o estado da dilatação, tá? Igualdade entre as pupilas. Por quê? Geralmente, a pessoa quando está iniciando o estado de choque, ela tende, ou início de óbito, ela tende a ficar assim. Então, você tem que ver se a posição ocular ela olha, tá? Se ela estiver olhando, assistindo, né, ela acompanhando, perfeito, ela tá consciente. Agora, se ela tiver a questão é ficar com um olhar indiferente, parar, ela está se indo. Isso tudo tem que ser analisado.
temperatura do corpo, observação e sensação de tato na face e extremidade, tá? Isso tudo, temperatura do corpo, muito aquecido, acima dos 37, 38, ou abaixo também é muito perigoso, tá? Isso tudo tem que ser avaliado. Vamos avaliar então estado de consciência, respiração, corrente sanguínea, pupila, temperatura do corpo, isso tem que ser avaliado, tá? Se o acidentado está consciente, tá? Perguntar por áreas dolorosas no corpo e capacidade funcional de mobilização. Como assim, Douglas? Se o acidentado tiver consciência, pergunta onde é que está doendo. Pedir para ele mexer um pé ou outro, mexer uma mão, tentar mexer os olhos, tá? A boca, se ele consegue falar. Isso tudo mostra que os seus comandos sensoriais estão respondendo bem. Pedir para apontar onde é a dor. Se houver dor, pedir para apontar. Ou para ele identificar, está na perna, está no braço. Porque muitas vezes ele está consciente, mas ele pode ter um risco seríssimo na coluna. Ele não pode ficar se movimentando. Então, meu amigo, onde que você está sentindo dor? Ah, é na coluna, ah, é nas costas, ah, é na perna, ah, é no pé, é no braço. Não pedir para ele fazer movimentos bruscos, não, que não é muito aconselhável, não. Você coloca a vida do acidentado em risco. O acidentado inconsciente é uma preocupação, pois além de ter poucas informações sobre o seu estado de consciência, complicações devido à inconsciência. Então, olha só, quando o acidentado ele está inconsciente, se o acidentado estiver inconsciente, aí fica complicado. Por quê? Porque você não tem a colaboração do acidentado, né, para te passar o que ele está sentindo acontecendo, ele está inconsciente. Aí o quadro ele é mais sério, tá? Porque você não tem informação nenhuma, tá? E você não sabe o que está se passando. O primeiro cuidado é manter as vias respiratórias superiores desimpedidas. Então, você tem que procurar facilitar, se estiver inconsciente, a respiração, manter a respiração dele, tá? Fazendo a extensão da cabeça. E mantê-la em posição lateral, evitar a aspiração de vômito, limpar a cavidade bucal. Então, aquilo que eu falei, mesmo inconsciente, colocar lateral, por quê? Porque se houver vômito, ele não vai se sufocar com o próprio vômito, ele vai eliminar, mesmo inconsciente. Manter a respiração e a cavidade bucal totalmente substruída, tá? A observação das seguintes alterações deve ter prioridade acima de qualquer outra iniciativa, ela pode salvar uma vida. Então, olha só, essas observações são importantes, como por exemplo, primeira coisa, tá? Falta de respiração. Meu amigo, você viu falta de respiração? Não está respirando? É sério. Você viu o pulso, tá? Ausência de pulso? Sério. Hemorragia abundante, está em excesso. Perda dos sentidos, ele está totalmente inconsciente. O envenenamento também, se essa vítima sofreu um envenenamento. Geralmente picada de animais peçonhentos é uma coisa problemática. Vamos ver isso mais à frente, tá? Então, primeira coisa quando você for atender um acidentado, ligar para o serviço de resgate, tá? De socorros, tá? Identificar o local onde a vítima sofreu o acidente para analisar riscos. Depois, você vê se o paciente, o acidentado, né, ele está consciente ou inconsciente, para você buscar colher as informações máximas possíveis, tá? Ver a respiração desse acidentado, ver o pulso do acidentado, tá? Ver se está sofrendo hemorragia, ver se ele ver a questão da pupila, a cor, a temperatura dele. Isso tudo, meu amigo, faz diferença. Obstrução das vias aéreas superiores, tá? Parada cardiorrespiratória. Então você tem que, se ele vai ter uma parada cardiorrespiratória, deixar totalmente as vias respiratórias dele desobstruídas. Se ele está sofrendo hemorragia de grande volume, estado de choque, se ele está, através das pupilas denuncia o estado de choque, a pressão arterial, o coma, porque ele vai perdendo o sentido, ele não se comunica. Convulsões, são agitações psicomotoras, né? Ele fica se remexendo, estribuchando, como o pessoal fala.
envenenamento, intoxicações exógenas, a diabetes, tá? Coma hipoglicêmico, infarto do miocárdio, queimadura em grandes áreas do corpo. Então, tudo isso, tá? São assim, mazelas que provocam a segurança, a vida do acidentado, tá? Vamos estudar sobre envenenamento, convulsão, trauma, desmaio, queimadura, todo tipo de males que podem ser oferecidos no espaço confinado. Vamos ver isso passo a passo. O importante agora é você focar em quê? Acidentado, meu amigo. Viu o acidentado? O que eu tenho que fazer com ele? Tá? Identificar o lugar. Primeiro, avisar um serviço de socorro para vir logo atender esse acidentado. Identificar o lugar, os riscos, analisar o risco. Tá? Terceiro passo, ver se ele está consciente ou inconsciente. Depois, ver se ele está respirando. Tá? Se ele está respirando. Ver se ele está tendo pressão arterial, pulsação arterial. Tá? Temperatura, né? O diâmetro da pupila, ver se ele está tendo hemorragia. Isso são coisas básicas que vão salvar a vida do acidentado, tá? Em caso de óbito, serão necessárias testemunhas do ocorrido para a colaboração de outras pessoas dando ordem clara e concisas. Bom, se houver óbito, você vai precisar de testemunhas, tá? Para o ocorrido, não tem jeito. Identificar pessoas que se encarreguem de desviar o trânsito ou construir uma proteção provisória. Uma ótima dica é dar tarefas como, por exemplo, bom, se por acaso o acidentado caiu perto de ou sofreu um acidente perto de uma via movimentada, tem que dar um jeito de afastar esse trânsito para não ocasionar um segundo acidente, tá? E você dá ordem clara, segura e concisa do seguinte: tá? Pedir alguém para contactar o serviço de emergência, buscar o material de atendimento como tala, gaze, avisar a polícia se necessário, tá? Tudo isso. Meu amigo, jamais se exponha a riscos. Utilizar luvas descartáveis e evitar o contato direto com sangue, secreções, excreções e outros líquidos. Douglas, mas eu posso ter contato? Claro que pode. Tá? Tem certos tipos de acidente como fratura, tá? Como a pessoa entrar em convulsão, além da fratura, tá? Que ela pode ter o esmagamento, choque elétrico. Então, se você for, tá, manusear o ferimento, né, ou procurar ver, né, a parte superior, a cavidade superior da vítima, né, você nunca pode colocar a mão, você sempre tem que estar com uma luva, protegido. Por quê, Douglas? De riscos de doenças. Várias doenças sanguíneas como hepatite, tá? HPV, tá? A questão até mesmo do HIV, isso transmite, tá? Se você tiver com alguma ferida na mão e você tiver contato com alguma secreção do acidentado, você vai realmente se contaminar, tá? Então, assim, você tem que se prevenir dos riscos, não tem jeito. E essas doenças transmitem, tá? Não tem jeito. Bom, existem várias doenças que são transmitidas através desse contato, como eu já falei. Tranquilizar o acidentado em todo o atendimento ao acidentado consciente, comunicar o que será feito antes de executar para transmitir confiança, evitando o medo e ansiedade. Bom, se você vai limpar com um pano bem limpo, uma gaze, se você vai tentar mexer naquele membro dele que está fraturado, para acomodar com melhor conforto. Então, tudo tem que deixar o acidentado consciente, tá? Quando a causa de lesão for um choque violento, deve-se pressupor a existência de lesão interna. Bem, meus amigos, tem alguns tipos de acidente que provoca, né, lesão interna, que é aquela que você não vê, as hemorragias internas, tá? As vítimas de traumas requerem técnicas específicas de manipulação, pois qualquer movimento errado pode piorar seu estado. Recomendamos que as vítimas de traumas não sejam manuseadas até a chegada do atendimento emergencial. Bom, amigo, se foi trauma, tá?
seja perna, braço, coluna, não ficar manuseando a vítima, tá? Até a equipe chegar habilitada, porque além da pessoa sofrer um trauma, você pode piorar esse trauma e deixar a pessoa paraplégica ou tetraplégica. Aí você vai estragar com a vida do... Ao invés de se socorrer, você vai acabar de estragar com a vida do cidadão. Acidentados presos em ferragem só devem ser retirados pela equipe de atendimento emergencial. Então, acidentados por esmagamento, tá? Batidas de trânsito, o que seja, tá? Presos em ferragem, não adianta. Aí você tem que esperar a equipe chegar, não tem jeito. Bom, meus amigos, é o seguinte. Estou finalizando essa aula aqui, tá? E como estamos vendo, é importante demais esses procedimentos para você salvar um colega na sua empresa, né? Independente de ser um colega ou não, uma pessoa que às vezes não estava nem fazendo trabalho, mas às vezes acabou sofrendo um acidente, tá? Então é bom sempre ter salvar uma vítima vale a pena. Você está salvando uma família, né? De passar por uma dor, passar por um momento difícil. Então esses procedimentos são sumamente importantes, tá? A gente vai continuar. Assuntos de primeiros socorros relacionados a acidente de espaço confinado é importante demais. A gente vai avançar com essa aula aí. É uma aula que tem muito que nos passar, que nos ensinar. A gente se vê numa próxima aula. Aquele abraço. Até a próxima.